Olá, nós vamos falar um pouco sobre descolonização africana e para entender mais esse conceito, vamos começar falando um pouco sobre o pan-africanismo. Esse sentimento surgiu antes, um pouco antes das independências e representou um momento de importantes transformações no pensamento africano. Envolveu poetas da negritude, militantes da independência africana e movimentos socialistas africanos. Eles começaram a influenciar o continente e adquirir repercussão mundial. Contribuíram na literatura, poesia, história, política, ciências e demais áreas do conhecimento. Sem ele, talvez não tivesse havido a luta pela independência. Então, o que foi o pan-africanismo? Foi um movimento político e cultural que considerava a África, os africanos e seus descendentes de outros países como um conjunto único. O seu objetivo era regenerar e unificar a África, além de incentivar o sentimento de solidariedade entre as populações do mundo africano. Queriam a afirmação de uma identidade africana. Dois acontecimentos importantes contribuíram para que o pan-africanismo crescesse. O primeiro acontecimento, em 1929, foi a da Liga das Nações, que formou uma comissão para investigar as relações de trabalho na Libéria, que foi fundada pelos Estados Unidos, local onde muitos dos ex-escravos se dirigiam. Esse relatório foi publicado informando que estava ocorrendo relações de trabalho dentro da Libéria parecidas com a escravidão, ocorrendo inclusive tráfico de escravos entre tribos. Relataram que alguns indígenas estariam sendo recrutados por colonos afro-americanos como peões e estariam sendo enviados para a ilha de Fernando Pó e para Gabão sob as condições compulsórias e abusivas. Outro acontecimento importante foi em 1935. A Itália fascista de Mussolini iniciou preparativos para invadir a Etiópia. Acontece que a Etiópia era considerada um símbolo de resistência da luta contra a escravidão, porque esse país sempre foi independente. Acontece que os africanos já haviam denunciado a Liga das Nações porque ela não havia dado ajuda financeira à Etiópia depois da Primeira Guerra Mundial. E quando Benito Mussolini invadiu a Etiópia em 1935, a Liga das Nações reprovou a atitude italiana e impôs como punição algumas sanções econômicas, mas essas punições nunca chegaram a ser cobradas. E esses dois foram casos muito importantes porque começou a se discutir mais a questão africana. Muitos africanos e afrodescendentes acusaram os europeus de estarem unidos contra os interesses da comunidade negra. Isso levantou os africanos para a luta contra o preconceito racial e a desigualdade entre os países. Os primeiros defensores de uma África livre foram os negros que já viviam na América do Norte e do Caribe, que haviam se instalado na Libéria, fundada por negros africanos que saíram da América e retornaram ao seu continente de origem. Já a segunda geração de pan-africanistas não apenas defendiam a África para os africanos, mas uma América com direitos para a população negra. Já a terceira geração de pan-africanistas foi a primeira a contar com pensadores políticos africanos de origem. Estes, mais tarde, foram alguns dos líderes das independências de suas nações. Passaram a ser realizados alguns congressos pan-africanos, como o realizado na Inglaterra em 1945. Foi o primeiro congresso em que os africanos do continente eram maioria. Ali, eles escolheram adotar o socialismo, denunciaram o monopólio do capital de empresas privadas dentro de seus países e que o emprego das riquezas eram para fins pessoais e não voltado para o país. Queriam despertar a consciência popular e criar um movimento de massa em favor da independência. Também neste congresso declararam que poderiam usar a força para que os africanos e seus descendentes pudessem alcançar suas independências. São grandes líderes da segunda geração W.E.B. Du Bois e Marcus Garvey, que lutaram em solo americano. Um importante congresso pan-africano foi o Congresso de Bandung, em 1955. Nele, declararam que consideravam o imperialismo como um crime contra a humanidade e decidiram adotar os princípios do não alinhamento com as superpotências, ou seja, afirmaram que iriam se manter distantes dos países imperialistas. Os destaques do Congresso de Bandung foi o senegalês Leopold Senghor e Kwame Nkrumah, de Gana. Foram líderes na luta pelas independências de seus países. Todo esse movimento e esses acontecimentos fez com que se começasse uma série de independências no continente africano. Entre os anos de 1960 e 1980, surgiram mais de 20 países na África. Mas os processos de independência foram muito diversos.
Alguns conseguiram negociar sua liberdade. Em outros casos, os países que os dominavam apenas não tiveram mais interesse em continuar o seu colonialismo. Também houveram casos em que a independência só veio com muita luta e confrontos violentos. Nos países da África Ocidental, por exemplo, não houve crises revolucionárias. Os processos de libertação aconteceram da seguinte forma. Os países colonizadores começaram a fazer uma série de reformas políticas que, pouco a pouco, foram concedendo maior liberdade para os países africanos. O problema desse modelo é que, ao fazer essas reformas, os ex-colonizadores sempre procuravam adotar medidas que garantissem que continuassem a ter influência dentro desses países. Por isso que, mesmo em alguns lugares em que essa independência aconteceu dessa maneira negociada, como em Gana, Nigéria, Senegal e Gâmbia, houve protestos populares buscando melhorias econômicas, sociais e políticas, e brigando pelo fim da influência europeia. Houve ainda casos em que os ex-colonizadores simplesmente não tinham mais interesse em continuar com essa dominação. Foi o caso das colônias de Portugal. Durante os séculos XIX e XX, Portugal passou por muitas mudanças políticas. Mudou de império para a república e depois para o Estado Novo. Enquanto isso, já no início da década de 1960, Angola, Moçambique e Guiné já tinham começado a sua guerra por libertação colonial. Com tantos problemas internos, Portugal foi simplesmente deixando de combater essas forças. Mas houve também casos em que as independências só foram conquistadas com muita luta e conflitos sangrentos. Isso aconteceu em países em que já havia uma grande população branca muito bem fixada que queria continuar mantendo seu controle nesses países. Foram os casos da República Democrática do Congo, Camarões, Argélia e Quênia. Nessas regiões, tentou-se estabelecer um rígido controle social em que era muito difícil uma pessoa negra ascender socialmente. As populações brancas queriam continuar mantendo a administração local e seus privilégios. Isso gerou muitos conflitos com a população negra usando táticas de guerrilha. A violência foi brutal. Mesmo depois de conquistada a independência, os problemas de todos esses países não se resolveram de uma hora para outra, e muitos ainda persistem. Tudo isso gerou muita crise e muitos grupos ainda lutam uma guerra civil pelo poder em algumas regiões da África. Mas mesmo com todos os problemas que ainda enfrentam, agora cabe a eles resolverem as suas questões internas, pensando sempre no que é melhor para o seu país e fortalecendo sua cultura e identidade africana. Agora vamos falar um pouco mais especificamente sobre a questão da África do Sul. Imagine que você é dono de uma fazenda e vive em uma situação bastante confortável. E você está satisfeito. Depois, por uma lei, você é obrigado a abandonar sua fazenda e viver num lugar superlotado, onde existem várias pessoas, milhões de pessoas, e é uma área pobre da cidade. Você também não pode escolher onde quer trabalhar, só pode exercer trabalhos manuais. Também não pode entrar no exército. E não pode também deixar essa cidade a qual você foi designado, a não ser com um passe de autorização. E no final, não pode votar tentando eleger uma pessoa que possa mudar essa situação, porque você não tem direito ao voto. E tudo isso aconteceu com você simplesmente porque você é negro. Essa era a situação da população negra na África do Sul. E esse regime político, chamado de apartheid, um regime racista de segregação, esteve vigente até 1990. A África tinha grandes áreas dominadas pelo Império Colonial Britânico, mas em algumas regiões viviam os boeres, colonos de origem holandesa. Com a descoberta de ouro e diamante em algumas regiões, muitos conflitos surgiram. Mas os boeres queriam ser independentes e não ficar sob o controle dos britânicos. Eles começaram a se deslocar para outras regiões e, no caminho da sua expansão, travavam lutas com as populações locais. Achavam que eram superiores por serem brancos e que estavam levando a civilização para os povos inferiores. Em uma das batalhas mais sangrentas, em 16 de dezembro de 1838, a luta foi tão violenta entre os boeres e os zulus que surgiu uma lenda dizendo que o rio Comê ficou vermelho por causa do sangue ali derramado. Os boeres acabaram se instalando numa área chamada Transvaal e no Estado Livre de Orange. Houve uma certa paz por um período, até que foi descoberto diamante na região. Isso atraiu muitos europeus e trabalhadores negros. A separação entre negros e brancos não era tão respeitada. E os boeres
não estavam satisfeitos porque o lucro da exploração ia em grande parte para os britânicos. Em 1881, houve a Guerra de Independência dos Africândares, no Transvaal. Os Boeres ganharam. A república ficou independente e ganhou o nome de República da África do Sul. Mas os conflitos sempre continuaram a existir e em 1895 um grupo de britânicos invadiu a África do Sul, governada pelos Boeres, procurando instalar um governo britânico. A guerra perdurou por alguns anos, mas em 1902 foi assinado o Tratado de Vereeniging, onde os Boeres reconheceram a soberania britânica e estes se comprometeram em reconstruir o país devastado pela guerra. Mas e a população nativa? Como ficou durante todo esse tempo? Os africâneres eram explorados por ambos os lados. A população negra e mestiça foi totalmente marginalizada durante esse tempo todo. Os impostos eram altos, os salários eram baixos, os britânicos uniram vários países da região, entre eles o Estado Livre de Orange, e criaram um único estado chamado União da África do Sul, administrado pelos britânicos. Os negros eram 75% da população na África do Sul. Mas não tinham espaço político para fazer mudanças, não tinham nem direito a voto em algumas regiões. Leis novas de segregação foram promulgadas. Algumas leis, por exemplo, proibiam os negros de entrar em greve, estabeleciam que eles só podiam fazer tarefas manuais, não podiam se juntar ao exército e só poderiam se deslocar com um passe, um tipo de passaporte, para ir para outras cidades. Para piorar a situação, em 1939 foi aprovada uma lei reservando 8% do território da África do Sul para os negros. Os brancos só eram 20% e ficaram com 92% do território. Os negros não podiam comprar, alugar ou até mesmo crescer fora da terra que lhes foi atribuída. Muitos que já tinham casa, fazendas, tiveram que se mudar. Mas o sentimento nacionalista começou a crescer diante de todas essas injustiças. Os negros e as pessoas de cor começaram a se juntar. Alguns líderes importantes foram John Jabavo e Walter Rubusana. Um dos mais influentes foi Pixley K. Isaka, formado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e organizou o Congresso Nacional Africano. Depois da Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo africano cresceu ainda mais. O trabalho negro passou a ser importante para as indústrias de mineração e a população negra quase dobrou. Áreas enormes de ocupação urbana começaram a surgir perto de Joanesburgo e outras cidades, mas as condições de vida eram deploráveis. Em 1948, o sistema de separação pela raça foi estabelecido. Foi um conjunto de leis para manter a separação entre brancos e outras raças. Embora houvesse brancos pobres e negros abastados, os direitos eram diferentes. Era pela raça que se fazia diferença. E é nesse contexto que se destaca o nome de Nelson Mandela. Na África do Sul, a lista de proibições para os negros era extensa. Era proibido o casamento interracial, era obrigado o registro da raça na certidão de nascimento. Brancos e negros viviam em áreas separadas, onde as escolas, hospitais, praças e etc. eram estabelecidos em locais distintos para as duas raças. Além disso, ocorria uma série de massacres e mortes da população negra. Muitos homens e mulheres da comunidade negra sul-africana dedicaram suas vidas a essa grande causa, o fim do apartheid. Um dos mais notáveis líderes do movimento negro da África do Sul foi Nelson Mandela, símbolo de uma luta global contra o apartheid. Nelson Mandela nasceu em 1918, na cidade de Venzo. Era de uma família tribal nobre da etnia Xhosa. Quando entrou na escola, recebeu o nome de Nelson, porque era costume dar nomes ingleses a todas as crianças que frequentavam a escola. Ele começou a cursar Direito na primeira faculdade da África do Sul para negros, mas foi obrigado a abandonar o curso por se envolver em protestos contra a falta de democracia racial na faculdade. Mudou-se para Joanesburgo, onde se deparou com um regime de terror imposto à maioria negra. Só em 1943 conseguiu concluir o bacharelado em artes pela Universidade da África do Sul. Continuou os estudos de direito por correspondência na Universidade de Fort Hare. Mandela se envolveu diretamente com muitos protestos e foi preso várias vezes. A primeira vez foi em 1956. Em 1960, diversos líderes negros foram perseguidos, presos, torturados, assassinados ou condenados. Entre eles estava Mandela, que evitou a pena de morte, mas em 1964 foi condenado à prisão perpétua.
Ficou 26 anos no cárcere, na ilha de Robben. Na década de 80, houve um aumento da pressão internacional contra os horrores do apartheid. O país fez um plebiscito que decidiu pelo fim do regime. No dia 11 de fevereiro de 1990, depois de 26 anos, o presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, libera Mandela. Ao sair da prisão, Mandela faz um discurso chamando o país para a reconciliação. E ele começa: "Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com igualdade de oportunidades. É um ideal pelo qual espero viver e que eu espero alcançar, mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer." Em 1994, quando ocorreu a primeira eleição multirracial do país, Nelson Mandela foi eleito presidente. Depois, ele criou a Comissão da Verdade e Reconciliação, que funcionou dos anos de 1994 a 1999, que queria trazer a público os crimes cometidos durante o apartheid. Foi chefiada pelo bispo Desmond Tutu. Muitas histórias de brutalidade e injustiça foram narradas. Em 1993, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e muitos os consideraram como provavelmente o último de uma linha de grandes líderes em extinção.